uma semana após o parto do meu primeiro filho. Em um determinado dia, eu, ainda exausta e vulnerável, fui tragada para um pesadelo que parecia não ter fim. Naquela noite, adormeci com a cabeça voltada para o berço do meu bebê, buscando conforto na visão de seu sono tranquilo. Mas, ao abrir os olhos, fui confrontado por um horror indescritível. Uma figura demoníaca pairava sobre o berço. Uma mulher de rosto cadavérico, pele branca como a morte, olhos negros como o abismo e um sorriso grotesco que revelava dentes afiados como lâminas. Seus cabelos negros flutuavam ao redor de sua cabeça, como se um vento invisível os agitasse, e seu manto negro ondulava de maneira sobrenatural, como se uma força maligna o sustentasse. O choro do meu bebê cortou o silêncio da noite, um som desesperado que ecoava em minha mente. Eu estava paralisado, incapaz de mover um músculo, enquanto aquela entidade maligna se aproximava cada vez mais. Dentro da minha cabeça eu gritei, lutando contra as forças invisíveis que me prendiam. O terror era sufocante. Uma presença opressora que parecia drenar toda a esperança. Desesperada, comecei a orar, implorando a Deus que protegesse meu bebê. Repeti incessantemente em minha mente: o sangue de Cristo cobre você. Cada palavra era uma batalha contra a escuridão que me envolvia. Sentia uma força maligna tentando me silenciar, mas minha fé era minha única arma. Com um esforço sobre-humano, consegui romper as forças da paralisia. Num movimento desesperado, agarrei meu bebê, coloquei seu corpo quente e frágil contra o meu. Fiz o sinal da cruz sobre ele repetidamente, como se cada gesto pudesse afastar a presença maligna que ainda pairava no ar. Por horas, permaneci ali, segurando meu bebê, fazendo o sinal da cruz, enquanto a sensação de terror lentamente se dissipava. A figura demoníaca desapareceu, mas a lembrança daquela noite permanece gravada em minha mente. Alguns anos atrás, eu estava ocupado limpando minha casa e estava fisicamente cansado a ponto de decidir dormir bem mais cedo do que o normal. Eram cerca de 20 horas, o que era muito raro para mim. Eu adormeci bem rápido, mas algo estranho me acordou. Eu acordei por volta das 2 ou 3 da manhã. De repente fiquei com medo. Meu quarto estava muito silencioso e eu podia ouvir cada pequeno ruído. Eu fechava meus olhos tentando dormir, mas de repente senti que estava sendo observado. Eu tenho um beliche, então não consegui ver a coisa completa, já que estava sendo cortada pela metade superior da minha cama. Depois que eu abri meus olhos, pude ver alguns de seus detalhes pela luz que estava espreitando através das cortinas da minha janela. Foi quando vi uma figura alta e escura no final do beliche, toda vestida de preto e segurando alguma coisa na mão direita. Percebi o que era depois de alguns momentos de análise. Era a morte. A morte estava parada no final da minha cama, imóvel. Eu não conseguia me mover ou gritar por causa do quão aterrorizado eu estava. O quarto acabou ficando muito frio. Então, eu ouvi uma voz na minha cabeça, mas soou tão alto que não poderia possivelmente estar na minha cabeça. Eu continuei ouvindo. É hora. Eu comecei a sentir como se estivesse flutuando, e de repente, eu estava em uma perspectiva de terceira pessoa, olhando para mim mesmo dormindo. Comecei a rezar um terço da Ave Maria para me libertar da paralisia. Bem quando eu estava prestes a terminar, a figura desapareceu e eu consegui me mover novamente. Meu quarto lentamente recuperou sua temperatura normal, mas eu ainda estava em choque. Estava sem fôlego. Eu não sabia se parei de respirar totalmente ou se foi pelo medo que senti. Algumas semanas depois da minha experiência, descobri que minha avó teve o mesmo encontro com a morte uma semana antes da minha experiência. Minha avó e eu somos católicos e somos muito conectados espiritualmente.
Então agora estou deixando um monte de perguntas em vez de respostas. 2 anos atrás, quando eu estava passando por momentos muito difíceis espiritualmente, tive uma experiência de paralisia do sono. Acordei por volta das 3 da manhã e foi estranho porque eu sabia que estava sonhando, mas meu quarto era muito realista para ser um sonho. Eu acordei no sonho, incapaz de me mover, sentindo algo pesado prendendo meus braços na cama. Não importa o quanto eu tentasse me mover, eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia berrar. Havia apenas uma massa escura pressionando contra mim. Quando finalmente consegui me sentar, foi difícil como empurrar alguém pesado. Tentei chamar por Jesus e orar, mas ainda não conseguia falar. Eu estava apavorado. Então, olhei para a beirada da minha cama e vi uma mulher sentada na beirada, seu cabelo longo e escuro e de costas para mim. Tentei empurrá-la, mas ela não se mexia. Então, de repente, fui jogado de volta na cama, preso novamente e não conseguia respirar. Então acordei. E quando acordei, meu quarto parecia exatamente como no meu sonho, e meus braços estavam presos de volta na mesma posição. Começar a primeira história. Não é minha, mas aconteceu com minha madrinha há alguns anos. No entanto, há uma história por trás que sinto que está entrelaçada com isso. Há alguns anos, minha madrinha, minha tia e eu estávamos sentados perto de uma fogueira enquanto cuidávamos de fazer queijo. Como de costume, estávamos fofocando. É importante falar que minha mãe não estava lá, o que é uma grande parte da história. Minha madrinha expressou o quão horrível seu sono tinha sido. Ela falou que eu só posso chamar de paralisia do sono. Ela tentou chamar por ajuda e se mover, mas não conseguiu. Ela disse que no canto do seu quarto era um homem de chapéu, não fazendo nada além de apenas olhar. Para ela, isso foi o suficiente para sentir uma brisa fria em seus ossos. Ela sabia que quem ou o que quer que estivesse lá queria levá-la. Durante os próximos 2 meses, ela continuou vendo o mesmo homem. Porém, em vez de ficar na esquina da sala, ele estava se aproximando lentamente dela, até que, em sua última paralisia, ele estava bem em cima dela na cama. Ela nunca viu o rosto dele até o último sonho. Uma tarde, quando éramos apenas minha mãe, minha madrinha e eu no carro, pensei em perguntar à minha madrinha como ela tinha saído na noite anterior devido à sua paralisia do sono. Minha mãe se perguntou em voz alta sobre o que estávamos falando. Quando minha avó contou a ela toda a história, minha mãe ficou extremamente pálida e perguntou se ela estava brincando. Quando confirmei que ela não estava mentindo, minha mãe nos contou uma história. Ela se lembrou de quando ambas ainda eram crianças. Segundo minha mãe, ela já tinha visto essa figura 3 vezes, e todas as 3 vezes ele estava seguindo minha madrinha. A primeira foi quando elas tinham 6 anos, no quintal delas. A segunda foi em uma das casas do tio delas, que é conhecida por ser assombrada. A figura não estava fazendo nada além de apenas olhar para ela. Minha mãe sempre foi sensível a esse tipo de coisa e nunca se assustava facilmente, mas ela disse que toda vez que via esse ser, ela congelava de medo e não conseguia fazer nada. A última vez que ela viu foi no meio da noite, na casa da infância delas, em pé sobre o corpo da minha madrinha, exatamente como ela descreveu em sua própria paralisia. Depois disso, ela foi a um padre e a paralisia parou por anos. A história não termina aí. Durante o período de 6 anos, minha mãe e eu nos mudamos para os Estados Unidos e vivemos lá por cerca de 2 anos. Neste caso específico, minha madrinha estava visitando e tirando uma soneca no sofá do escritório da minha mãe, enquanto minha mãe estava trabalhando. Para referência, a mesa fica bem ao lado do sofá. Então, se você estiver sentado ou deitado, só precisa estender a mão para tocar a pessoa na mesa. Enquanto minha madrinha estava dormindo,
Ela caiu em paralisia pela primeira vez em anos. Ela se lembra de ser puxada pelos pés e arrastada. Ela se lembra de ver minha mãe olhar em sua direção e depois desviar o olhar enquanto minha madrinha implorava por ajuda. Ela conseguiu se soltar e chutar o que quer que fosse. Estava segurando-a, rezando tanto quanto ela. Ela podia sentir algo começando a sufocá-la e impedi-la de rezar. Mas antes que pudesse desmaiar, sentiu minha mãe sacudi-la para acordá-la. Da perspectiva da minha mãe, ela olhou para minha madrinha, mas não viu nada de especial ou incomum. A única razão pela qual ela acordou foi porque disse que algo estava dizendo a ela para fazê-lo, mais como um desespero inato para ver os olhos da minha madrinha. Até hoje, minha madrinha acredita que se minha mãe não a tivesse acordado, ela teria sido levada por aquela coisa, e Deus sabe o que teria acontecido.